a gente vai estar abordando alguns temas bem interessantes com você, que tem a ver com esse momento que a gente está vivenciando aqui nesse nosso planetinha, nesse período tão conturbado aqui que a gente está tendo de pandemia, com tantas pessoas aí apresentando, enfim, os quadros mais sérios possíveis que a gente tem visto, né? Depressão de toda ordem. A gente vai trabalhar um pouquinho isso, vai conversar com vocês um pouquinho sobre o que supostamente sejam as fontes desse desequilíbrio planetário que a gente está vivendo, né? São temas realmente muito pontuais e que seguramente todas as famílias, ou pelo menos a maioria das famílias, tem identificado aí nos seus membros esse tipo de desequilíbrio. E, em certa medida, a gente vai tentar aqui da nossa a visão que a gente tem sobre esse assunto e como é que a gente tem trabalhado isso com a magia, não apenas nós, né? Muitas pessoas têm conseguido resultados aí expressivos e bastante contundentes no uso da magia para equilíbrio e pacificação das pessoas nesse sentido. Antes da gente continuar o nosso programa, vem aqui os nossos avisos. Eu vou dar aqui uma lida aqui no que o pessoal separou aqui para a gente poder estar comentando. Bom, nós estamos formando as nossas turmas de magia do fogo, as turmas presenciais, que a gente vai estar começando agora a fazer, já tem uma possibilidade maior aqui nesse período aqui, com os afastamentos, né, com todo as precauções que a gente tem lá para dar os nossos cursos presenciais, e a gente vai estar fazendo aqui em São Paulo, aqui na região de Alphaville, Barueri, Osasco, proximidades, né? Você que está ali naquela região e que gostaria aí de aprender e se iniciar aí no caminho da magia do fogo, a magia divina do fogo, vem aqui falar com a gente, utilize aí os canais que a gente tem via WhatsApp para que você possa receber todas as informações de como é que a gente está montando essa turma. Dependendo aqui da quantidade de pessoas, a gente talvez abra mais que uma, mas não é certeza. Então dá uma corrida aí, acessa o nosso WhatsApp pelo 11 aqui de São Paulo, né? 99561-2722. Deixa lá o seu contato que você vai receber as instruções de como é que você vai estar podendo fazer o seu cadastro e receber todas as informações do nosso curso. Continua também o nosso curso de iniciação à prática da magia, lá na escolademagia.com.br, www.escolademagia.com.br. Ali você vai poder acessar e fazer a matrícula no nosso curso de iniciação à prática da magia, que traz todos os fundamentos, todas as bases, para que você entre com o pé direito aí no caminho da magia, tá certo? As pessoas que quiserem aí também fazer o atendimento com a gente, procure nesse mesmo WhatsApp, no 995612722, ou diretamente no site de agendamentos, no aribarbosa.com. Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter também no nosso canal do YouTube uma entrevista sensacional com a Soli Rodrigues, passando a jornada dela da espiritualidade, um período muito complicado que ela passou e o nosso país passou. Há alguns anos atrás, e a história dela é fantástica, realmente é um registro muito contundente aí do que é que uma brasileira pode passar dentro do seu próprio país. E a maneira como a gente procurou trabalhar com magia para, enfim, conseguir uma certa pacificação nesse sentido. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, acesse o nosso canal do YouTube, dá um Google lá dentro do YouTube que você vai achar fácil, Escola de Magia, e ali você vai ver essa nossa entrevista para que você possa compreender um pouquinho mais do que é esse nosso trabalho que a gente todo dia de manhã acorda e persevera nesse sentido, dá um ressignificado para a magia, passar ela para um outro estágio e tirar ela desse gueto, como eu gosto de chamar, né? O lugar da magia é na prateleira mais alta possível dentro das nossas práticas que nós utilizamos de pacificação dentro dessa realidade. Não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Muito bem. Hoje eu queria estar conversando com vocês, depois no finalzinho eu vou retornar um pouco mais sobre a aplicação disso dentro do ambiente das empresas, mas a gente tem procurado trabalhar nesse sentido e dar um foco muito grande nesses problemas psicológicos da atualidade, como a gente chama, porque se os problemas psicológicos que as pessoas tinham, e aqui, de forma geral, vamos chamar isso, os problemas depressivos que as pessoas têm, e ainda têm, e parece que cada vez mais têm, eles se agravaram muito nesse período de pandemia, basicamente por conta das questões de isolamento, a falta de contato social entre as pessoas, a solidão profunda que alguns acabaram tendo que vivenciar
Isso gerou muita ansiedade, intolerância com o seu semelhante, intolerância com o companheiro, intolerância com o familiar, enfim, somando-se a isso, uma frustração muito grande de planos, projetos, perspectivas de vida e tudo mais, isso que vocês todos estão vivendo e aqui não escapou ninguém disso, né? Para que vocês tenham uma noção do nível de profundidade desse problema dentro da nossa sociedade, hoje a gente mapeia que ao redor de metade da população mundial tem algum problema relacionado com isso, ou de depressão, ou de isolamento, solidão, enfim, cada vez mais a gente vê as pessoas tendo, inclusive, algumas surtos, né? As pessoas têm surtado bastante nisso, apresentando alguns comportamentos que não tinham, e tudo isso também tem um porquê. Essas coisas não são gratuitas, né? Todos nós queremos, não querendo, acreditando, não acreditando, estamos reféns do que nós chamamos, não apenas nós, né? Muitas pessoas aí do caminho esotérico gostam de chamar de um período de transição planetária. Esse período de transição planetária, e aqui a gente não vai abordar os motivos disso, quando que isso vai acabar, enfim, é apenas uma fase global que todos nós estamos vivendo e qualquer um que esteja aqui, não apenas na realidade material, tá, mas nas suas paralelas espirituais, também somos todos reféns dessa catarse que está acontecendo e que queremos acreditar que num determinado momento a gente vai ter um panorama muito mais positivo aqui de vida, de existir aqui dentro desse nosso planetinha, seja lá em que contraparte nós estivermos, não é? Muito bem. A depressão, né, essa sensação depressiva que muitas pessoas sentem, isso se avoluma quando o mundo não é como você gostaria que fosse e não se alinha com o mundo como ele deveria ser. As pessoas acabam se frustrando, elas vão tentando, fazendo determinadas tentativas, ou de relacionamento, ou de sucesso, ou disso, ou daquilo, e a soma dessas frustrações vai fazendo com que o indivíduo vai se apequenando dentro do seu potencial, vai desistindo de determinadas coisas dentro do seu viver, dentro do seu existir, como a gente gosta de chamar, e isso vai virando uma bola da neve de tal forma que chega ao ponto que a pessoa não tem mais forças de por si só conseguir achar alguma graça na vida, algum motivo para ela acordar de manhã, para sair da sua cama, para conduzir a sua vida. No fundo, isso é um recurso psicológico da nossa própria consciência que procura amortizar isso para que não haja mais sofrimento. Ou seja, se eu não tentar, se eu não me expor, se eu não participar, se eu não viver, a dor não virá. Na verdade, isso acaba gerando um problema muito mais profundo do que isso, porque a pessoa chega ao ponto que ela não consegue nem mais ter forças para ter essa opção. Se em algum momento ela fez isso de uma forma optativa, né, ela decidiu por fazer isso, chega ao ponto que ela não consegue mais ter forças para isso. Essa falta de socialização, que é uma grande característica, um grande efeito colateral desses processos depressivos, é uma grande característica disso. A gente vem vendo cada vez mais as pessoas se isolando, numa tentativa de não mais se frustrar. Como eu falei para vocês, isso é um recurso da nossa própria consciência de tentar blindar para que não aconteça uma coisa ainda mais grave, mas no fundo, isso acontece por algumas deficiências justamente da contextura do nosso corpo, do bioma que nós temos, que nós desenvolvemos. Algumas pessoas conhecem, ou alguns com maior ou menor grau de profundidade nisso, mas nós temos um ponto central onde a gente tem identificado essas anomalias dentro do nosso organismo, e isso está particularmente relacionado com o que a gente chama da glândula pineal, do sistema pituitário, uma glândula bem pequenininha que nós temos no meio do nosso cérebro, parece até uma ervilha murcha, bem pequenininha mesmo, e é ela que, de fato, seria a nossa antena para que nós trocássemos algumas energias conscienciais com outras realidades, com outras paralelas, com outras consciências, e que houvesse esse equilíbrio e que houvesse essa pacificação maior no nosso existir. Por N motivos, isso aconteceu há muito tempo atrás, houveram algumas experiências genéticas, e o resultado disso é o que você conhece como humanidade hoje, independente de raça, de cor, de credo, todos nós participamos de uma determinada casta, de um determinado filo
genético que a ciência gosta de chamar de Homo sapiens sapiens. Essa categoria que todos nós hoje existimos, e a maioria das pessoas acha que o nosso corpo é perfeito, né, que é uma perfeição e tudo mais, não é bem assim que a gente vê isso, não. Aliás, a gente vê com bastante ressalvas isso. Nós que acompanhamos e compreendemos e sabemos de alguns detalhes de como é que aconteceram essas experiências no passado que geraram o que nós somos hoje, percebemos algumas estratégias ali que foram utilizadas para determinadas manipulações. Enfim, o fato é que todos nós estamos aqui hoje tendo que conviver dentro desse corpo e com essas limitações como essa que eu apresentei para vocês. Glândula pituitária no fundo, a grande antena que a maioria dos sensitivos utilizam, os médicos, todas as pessoas que têm uma desenvoltura com o transcendental, com a realidade paralela, né? Ou que tem conversas, ou que tem clarividências, não importa exatamente qual que seja a habilidade extrasensorial dessas pessoas, está literalmente ligada à questão da pituitária. Para que vocês façam uma ideia, há muito tempo atrás, vamos falar aqui, pelo menos aí uns 25 mil anos, alguma coisa assim, quando foi gerada esse nosso novo corpinho aqui, como eu gosto de chamar, a nossa glândula pituitária ela tinha o tamanho de uma bola de golfe, uma bola realmente bastante grande e poderia de fato ser chamada como terceiro olho, de fato era, e era ela que dava essa fluidez nossa de ter uma relação muito mais tranquila e aberta com o que nós chamamos de forças da natureza, com outros elementais, com forças elementares, inclusive, outras consciências, enfim, havia uma relação muito mais tranquila e fluida com tudo isso. Por conta de algumas experiências genéticas, como eu comentei com vocês, isso acabou sendo amortizado em nós, e hoje a maioria esmagadora das pessoas tem uma relação muito, muito, muito estreita com o transcendente, com a espiritualidade, enfim, alguns inclusive leva isso a quase a zero, não tem intuição muito, muito pequena, fora uma ou outra pessoa sensitiva, fora uma ou outra pessoa que tem aí uma capacidade mediúnica, mas são realmente muito poucas, a maioria esmagadora das pessoas não tem mais essa antena, como eu gosto de chamar, e é isso que faz com que ela praticamente perca a conexão com essa fauna imensa de consciências que habita aqui a realidade onde a gente existe. Muito bem, o ponto central dessa questão que trouxe algumas limitações profundas com as pessoas. Houveram alguns expedientes que foram criados, inclusive para que fosse feita essa religação, essa reconexão com toda essa espiritualidade aí que ficou falha em algum momento. E um dos estratagemas que foi criado para isso foi eu vou evitar aqui de falar algumas consciências que foram envolvidas nisso, porque não é de bom tom que a gente fique levantando alguns nomes. Mas, de forma geral, o que vocês conhecem como o religare, a necessidade de reconexão das pessoas com essas outras realidades, com essas outras consciências, foi o que gerou o que todos nós conhecemos hoje como processo religioso. Novamente, isso acabou perdendo a mão, isso acabou perdendo o momento, foram criadas castas sacerdotais, foram criadas muitas maneiras de manipulação da sociedade, enfim, a nossa história é uma sucessão de tentar e errar, e estamos novamente agora nesse ponto para tentar ver se novamente existe alguma abertura de consciência nas pessoas para que efetivamente a gente continue aqui na nossa jornada. Muito bem, esse religare apolônio que foi feito aí pelo menos aí uns 14, 15 mil anos aí, trouxe uma perspectiva de ter uma relação com o transcendente através do que você conhece de devoção. É por isso que foram criadas algumas religiões que trouxesse esse ser que acabou se infantilizando tanto num corpo tão difícil de viver, de conviver, e ter um apoio transcendente para fazer com que a sua frustração do viver diminuísse bastante e ele conseguisse ter alguma experiência interessante aqui na realidade. Vibe Mundial 95,7. A rádio que